Olá, meus queridos juniores, que saudade de vocês. A tia tá com muita saudade, mas enquanto isso, nós vamos ter aula por aqui, tá bem? Vamos lá então? Todo mundo pega suas revistas e suas bíblias. Isso aí, a bíblia que vocês têm em casa, a revista, e vamos estar estudando ela, ok? E nesse trimestre nós estamos estudando a revista Igreja, Casa de Deus. E hoje é a lição de número 4, que diz o seguinte: onde aprendemos a palavra. Vamos dar uma lembrada nas outras lições? Vamos lá? Vocês lembram quais eram? Um lugar de comunhão, uma casa de oração, um lugar de adoração a Deus e hoje a lição de número 4, onde aprendemos a palavra. E aí eu pergunto para vocês, qual o melhor lugar para aprendermos a palavra de Deus? Queria ver a resposta de vocês ao vivo, hein? Já imaginou na sala de aula vocês respondendo? Pois é, eu teria certeza que teria um grande coro. Igreja, não é isto? Mas não é só na igreja não, tá bom? Vamos continuar a lição para vocês entenderem. Isto mesmo, nós podemos aprender a Bíblia em muitos lugares, como em casa, com nossos pais, como está sendo agora, né? Que a gente não está podendo reunir, e principalmente na igreja. Na igreja é o melhor lugar do mundo para aprendermos. É estarmos juntos, reunidos, em comunhão. Tá com saudade? Também estou, porque não há lugar melhor. E de várias formas aprendemos na igreja. Lá aprendemos nos cultos semanais, principalmente nos cultos de ensino. E, é claro, na nossa querida Escola Bíblica Dominical. Gente, a Escola Bíblica Dominical é a escola dos sonhos, não tem férias, não tem greve, é para toda a faixa etária de idade, desde bebezinho até velhinho. Então, todo mundo deve ser aluno da Escola Bíblica Dominical se quiser ficar, bem fortão espiritualmente, porque lá nós aprendemos a palavra de Deus. Porque podemos ler a Bíblia em qualquer lugar, tá bem? Essa é a resposta. E o textuário diz assim: ponham em prática o que vocês receberam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Eu não irei explicar o textuário agora. Vou deixar o textuário para explicar no final da lição como conclusão, que vai cair muito melhor explicando dessa forma, tá bom? Mas vamos lá. Agora nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que é o nosso Explorando as Escrituras, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17. Por favor, abram suas Bíblias e acompanhem comigo. Vamos lá? É lá no Novo Testamento, né? Segundo livro de Timóteo, que diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora vamos entender o que acabamos de ler? Para começar, vamos entender que, na época de Paulo, não existia celular ou computador. O meio de comunicação era através de cartas. E Paulo escreveu essa carta para o jovem Timóteo. Então, quando nós lemos 2 Timóteo, segunda quer dizer segunda carta ao Timóteo. Timóteo era um jovem quem ele evangelizou e ele estava falando para ele, dando orientações. Agora vamos imaginar quanto tempo essa carta demorou a chegar. Porque não era rapidinho igual uma mensagem de WhatsApp ou SMS, enfim. Não, era através de viagens a pé que eram feitas, né? Com cavalos, esse tipo de meio de transporte. Não havia nem carro na época. Então demorava muito para chegar. E imaginamos também a alegria de Timóteo em receber a carta, hein? Vocês já receberam carta alguma vez? Duvido, né? A tia já recebeu há muito tempo atrás. Mas vamos continuar. Quem era Timóteo? Timóteo era jovem e considerado pastor, por ser um dos líderes da igreja primitiva. Alguns acreditam que ele pastoreou a igreja de Éfeso, mas não tem nada confirmado.
No entanto, Timóteo era bem próximo de Paulo, e Paulo tinha ele como filho. Digo isso devido aos conselhos que Paulo dá a ele. Mas vamos lá. Timóteo era filho da judia Eunice, com um pai grego. A Bíblia não cita o nome do pai dele, mas fala que Timóteo foi instruído na palavra de Deus pela mãe e avó Lloyd. Olha que legal, juniores. Desde pequeno, Timóteo foi ensinado e instruído na palavra de Deus na igreja, igualzinho a vocês. Legal, né? E quando cresceu, se tornou um grande líder, um grande jovem a serviço de Deus. E com certeza ele ficou feliz em receber aquela carta, onde Paulo estava o animando, o encorajando, como também aconselhando ele a manter firme na presença de Deus. E isso podemos constatar na leitura que fizemos hoje, nos explorando as Escrituras. Vocês lembram? Onde Paulo fala o seguinte, que ele deveria permanecer firme nesse ensino que tinha aprendido em Deus desde criança, com sua mãe e também da sua avó. Esses ensinamentos estavam lá em seu coração, para ele perseverar na presença de Deus. E fala que a Bíblia é proveitosa para ensinar, redarguir. O que é redarguir? Que te dá resposta, te argumenta com você, corrigir, instruir, ou seja, para ele se firmar sua vida na palavra de Deus. Percebe-se que Timóteo deu ouvido à voz de Paulo, porque ninguém fala mal dele, né? Em capítulo nenhum da Bíblia. E aí eu pergunto para vocês, você gosta de receber conselho? Eu pergunto isso pois sei que é uma fase, né? A fase de juniores, que antecede a adolescência, é uma fase de início de muito questionamento, que come muito, fala muito e também dá muito ouvido aos amigos. Não começa a dar crédito aos pais. E eu já vivi essa fase, como seus pais também. Então, quero que vocês saibam que não existe outro amigo melhor do que Jesus Cristo ou os nossos pais. Sabem por quê? Porque eles são os únicos que querem te ver bem, sem nada em troca. Creia nisso, não desobedeça a palavra de Deus. Vocês acabaram de ver um exemplo escrito na Bíblia de Timóteo, um jovem que deu ouvido aos conselhos de Paulo e se deu muito bem. Não precisamos errar para aprendermos. Vamos ter esse exemplo que Paulo também escreveu ao Timóteo, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, correção e instrução. Então vamos ter a Bíblia como nosso manual de vida, que nos instrui em todo o tempo, e assim seja. Amém? Não se deixe enganar com as más companhias, porque corrompe os bons costumes. Parece papo de careta, não é? Mas não é não. Não é papo nem de careta nem de velho, tá bom? Vamos ser, sim, firmes na presença de Deus e ouvir nossos pais e ficar mais firme ainda na palavra de Deus, tá bom? Curta seus avós quando puderem, aproveita a experiência de vida que eles têm ótimos ensinamentos e conselho para nos dar, como nossos pais. E o outro testemunho que nós podemos, contar é com o que Paulo disse: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Cada dia possamos imitar mais a Cristo. E para encerrar o nosso texto áureo, que ponha em prática o que vocês receberam de mim, tanto com as minhas palavras como com minhas ações. Viram que veio a fechar o textual da lição? Que possamos a cada dia dar um bom testemunho, com palavras e principalmente com ações, com atitude, que gritam, que falam mais alto que a nossa voz, tá bom? É assim que as pessoas vejam que a gente é cristão. Vou concluir a lição com a dinâmica e conclusão. Essa dinâmica, o objetivo dela é despertar o nosso interesse pela palavra de Deus a cada dia. Sabem por quê? Porque a Bíblia é espelho, lanterna e mapa. Como é que é? Espelho, lanterna e mapa? Isto mesmo. Espelho, lanterna e mapa. É espelho porque devemos refletir a glória de Deus em nossas vidas. Porque quando aceitamos a Jesus, nós deixamos Cristo mudar a nossa vida diariamente pela palavra do Senhor. A partir do momento que a gente se alimenta mais e mais a palavra de Deus, nós vamos mudando, nossa vida em Cristo Jesus. Lanterna, porque ilumina nossos passos, nosso caminho,
A Bíblia fala que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e mapa porque nos leva a tesouros escondidos nos céus para cada um de nós. Então basta a gente seguir esse mapa que nos leva aos céus, permanecer firmes e fiéis, perseverar e não desistir por nada. Amém? E, para concluir, a Bíblia é nosso mapa, nossa bússola, nossa lâmpada, luz, enfim, é o manual do cristão. Essa é a verdade, é o manual de vida que nós temos. Amém? E encerrando com mais um conselho de Paulo. Está escrito lá em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E a tarefa de casa não deixa de não fazer, por favor, é fazer uma casa de papel e colocam assim, onde aprendemos a palavra e continuar o texto com suas palavras conforme entenderam na lição de hoje. Essa é a lição de hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês e agora bora orarmos para encerrar a aula. Senhor Deus, muito obrigada por esta aula. Abençoe, ó Pai, cada coração que ouvir esta aula, que nós possamos a cada dia firmarmos na Tua presença e possamos, Senhor Deus, buscar mais e mais a Tua palavra, a mudarmos nossa vida conforme a Tua palavra para nossas vidas. Nos dê fome de Ti cada vez mais, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Tua palavra é mais doce que o mel. A palavra do Senhor é doce, é doce, é doce. A palavra do Senhor é doce, mais doce do que o mel. A palavra do Senhor é doce, é doce, é doce. A palavra do Senhor é doce, mais doce do que o mel. Amo tua palavra, está sempre comigo. Eu alimento o meu espírito. Eu sou criança, mas eu entendo. Eu medito nos teus ensinamentos. A palavra do Senhor é doce, é doce, é doce. A palavra do Senhor é doce, mais doce do que o mel. A palavra do Senhor é doce, é doce, é doce. A palavra do Senhor é doce, mais doce do que o mel. Não tenho andado em caminhos errados, tem que obedecer a palavra do Senhor. Coisas amargas não anda comigo, mentira, palavrões não é comigo. Tão doce são as tuas palavras ao meu paladar. A palavra do Senhor